Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao NT Sul desta quinta-feira, 22 de novembro. Segurança em pauta para a Cachoeira do Sul. Foi assinado ontem o contrato de vídeo monitoramento da cidade. Nós estamos sim, apesar de toda a crise econômica que está acontecendo no Brasil todo, Cachoeira está dando um salto para frente muito positivo. Reintegração de posse. Justiça notifica invasores do porto de Cachoeira do Sul. Tudo que eu ganhei eu investi aqui, né? Porque eu vim pra cá só com galpão. Daí eu fiz casa lá, fiz galpão de material, fiz aqui de material para atender os caminhoneiros da Granol, né? Então a tendência, eu teria que vender tudo e dar um jeito, né? 290 municípios do estado gaúcho não contam mais com o reforço dos cubanos. Em Cachoeira do Sul, as 5 médicas vão embora até o início de dezembro. Não há motivo para pânico. É claro que a demanda continua sendo, mesmo antes com as 5 médicas, a gente tem algum problema com isso, porque a demanda sempre é maior do que a oferta de consultas, né? Nós já estamos trabalhando com déficit de médicos há muito tempo. E hoje é dia de terapia com a psicóloga Lisiane Homrich. Oi pessoal, nosso comentário hoje no dia de terapia é sobre um tema muito preocupante a nível mundial, que é a obesidade. Vamos falar um pouquinho sobre as causas e o tratamento. Nos assistam, até daqui a pouco. O Rio Grande do Sul tem uma nova sede da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal. O estado gaúcho agora é o segundo no país a ter sede própria da PRF. Até então, apenas o Paraná tinha sua sede. A negociação vinha ocorrendo desde o início de 2017, mas só foi consolidada agora em forma de permuta com o edifício do Banco do Brasil. A PRF gasta 10 milhões por ano com aluguel e eu não tenho dinheiro para colocar gasolina para salvar vidas. Isso eu não concordava. Foi quando eu levantei o relatório de todas as sedes que nós pagávamos aluguel. E foi justamente estar no lugar certo, na hora certa, quando eu levei essa pauta ao doutor Sidraque. Ele disse: Renato, eu estou justamente agora negociando com o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil ainda tem um passivo para passar para mim de 100 milhões de reais. Ainda tem um prédio lá em Porto Alegre. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, esteve presente na solenidade. Ele destacou a possibilidade de se destinar uma parcela maior dos recursos arrecadados com as loterias para a segurança pública. A medida provisória, que pode aprovar essa redistribuição, está em discussão essa semana na Câmara dos Deputados. Eu estou aqui, mas minha cabeça está em Brasília, porque nós estamos justamente nesse momento levando a votação na Câmara Federal a medida provisória 846, que destina recursos permanentemente, que são geridos pela Caixa Econômica das Loterias, para a segurança pública. Para o ano, 2 bilhões de reais para investimento e para, exatamente, custeio. E isso será destinado 50% para os estados, diretamente fundo a fundo. O ministro também avaliou a indicação do atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, Maurício Valeiro, para assumir o cargo de diretor-geral da corporação. É um homem experiente, já ocupou 2 diretorias estratégicas na Polícia Federal e eu tenho certeza que ele, na sequência do Galouro, que também foi um excelente, ou está sendo ainda um excelente diretor-geral, ele fará muito bem a equipe que está sendo montada pelo meu sucessor, o juiz Sérgio Moro. 12:06 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que já está participando na nossa página no Face. E você que não participou ainda é convidado. facebook.com/TV Cachoeira, curta a nossa página. Um abraço grande para a Janaína César Golk, para o Matheus Freitas, Daniela Lopes, Everson Bueno e a Sandra Barros e Adriano Porto. Um grande abraço a todos vocês, viu? Foi assinado na tarde de ontem, no gabinete do prefeito Sérgio Gnatti, o contrato com a empresa que fará a instalação do sistema de vídeo monitoramento em Cachoeira do Sul. A previsão é de que o sistema esteja funcionando já no início de 2019. A Contel Segurança Eletrônica 24 Horas da cidade de Garibaldi será a empresa responsável pela instalação de 11 câmeras de videomonitoramento no município.
O investimento nas câmeras será de R$ 365.632,71 e o pagamento será feito através de emenda parlamentar do deputado federal cachoeirense José Otávio Germano. Cristiano Bertol, diretor da Contel, explica como funcionará e quais equipamentos farão parte do sistema. Nós instalaremos aqui em Cachoeira inicialmente um sistema com servidores e um software que fará o gerenciamento das câmeras. E esse software ele tem o nome de GeForce, que é um software que ele tem a aceitação de mais de 90% dos municípios brasileiros e muito bem aceito em toda a América Latina. E equipamentos de câmeras, utilizaremos Speed Domes com 30 vezes de zoom, que são câmeras de alta definição, são câmeras megapixel, IP megapixel, de 2 mega e com 360 graus de rotação, câmeras de alta tecnologia. Tudo interligado através de rede de fibra ótica. O comandante do 35º BPM, Major Jaime Soligo, também garante que a construção da sala que abrigará todo o sistema deve ficar pronta em breve. A questão da sala, a gente teve uma reunião na segunda-feira passada com o pessoal da Casisca e do Cindy Lojas, né? Lá naquela nossa construção inicial, foram quem ficaram responsáveis por construir essa sala, né? Então, segunda-feira já avançamos nas conversas, a Secretaria de Obras vai entrar com a mão de obra e temos ideia aí para o início do mês de dezembro já está começando a construção da sala, né? Para que tudo isso no final, né? Que tu entre todas essas questões que têm que ser encaminhadas e todas esteja pronto já para a gente fazer esse tão sonhado vídeo monitoramento. Major, em vias de troca do governo, isso aí pode influenciar nesse processo de instalação do vídeo monitoramento aqui na cidade? Por parte da Brigada Militar está tudo certo, o convênio com a Secretaria de Segurança já está assinado. Nós já temos 5 policiais militares que voltaram, né, o programa mais efetivo. Para esta finalidade já estão trabalhando conosco, inclusive. Então, por parte da Brigada Militar, as providências do Estado, Brigada, já estão tomadas. O prefeito Sérgio Gnatti comemorou a assinatura, garantindo que a medida vai dar mais segurança ao cachoeirense. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui nesse momento tão importante, né? Porque hoje em dia todas as cidades se preocupam com a questão da segurança. E a segurança ela passa inexoravelmente pelas câmeras, elas passam pelo vídeo monitoramento, passam por alguém que está lá olhando num telão tudo que está ocorrendo na cidade. Pode até retroceder as imagens, pode procurar imagens que passaram ontem, o mês passado. Então, com isso aí, nós estamos agora sim realizando um sonho muito importante que nós já víamos, desde a minha primeira vez de prefeito, nós já vimos em busca disso aí, de conquistar o vídeo monitoramento. Nós estamos iniciando com 11 câmaras em 11 pontos que foi amplamente discutido para que nós colocássemos em lugares estratégicos. E essa aparelhagem que será colocada, ela vai ter pontos que depois nós podemos aumentar mais câmeras. Isso aí para nós dá uma sensação de segurança muito grande. Eu quero aproveitar também esse ensejo e agradecer ao deputado federal José Otávio Germano, que nos fez essa emenda impositiva de R$500 mil para que nós pudéssemos realizar esse sonho. Daqui para diante agora é só aumentar a rede de segurança de vídeo monitoramento em Cachoeira e na região. Segundo o diretor da Contel, com o contrato assinado, a empresa depende apenas da ordem de serviço para iniciar os trabalhos. Bertol afirma que a Contel levará 45 dias para executar todo o serviço na cidade. Uma força-tarefa contra poceiros em Cachoeira do Sul ontem retirou cerca e notificou famílias. Essas famílias invadiram parte dos 112 hectares do Distrito Industrial Estadual do Porto de Cachoeira do Sul. O local é ocupado para a criação de gado, plantação e comércio próximo a Granol. A ação na Justiça vai determinar quando a área será desocupada. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul recebeu o apoio da Brigada Militar e da Prefeitura de Cachoeira do Sul. A ação foi na quarta-feira. 5 notificações foram entregues, uma delas ao seu Roberto, na área pública há 18 anos. Tudo que eu ganhei eu investi aqui, né? Porque eu vim pra cá só com galpão. Daí eu fiz casa lá, fiz galpão de material, fiz aqui de material para atender os caminhoneiros da Granol, né? Então a tendência, eu teria que vender tudo e dar um jeito, né? Mas dizer assim, eu tenho para onde ir com tudo, não tem como, né?
Se eu chegar aqui e derrubar tudo hoje, os meus bichos vão ficar tudo na faixa, solto, porque eu não tenho onde botar. No local, seu Roberto construiu um restaurante para atender os caminhoneiros que transportam para Granol. Com o lucro, apostou na criação de gado. Na área, cria 26 animais. Ele diz que está ciente que não tem direito de nada. Garante que explorou a área enquanto pôde, mas pede um tempo para sair. No caso, teria que ser no mínimo uns 90 dias, né? E aí, como é que o cara vai vender com essa crise? Ninguém tem dinheiro para comprar, né? O cara não consegue vender nada. Tu iria vender o quê? As vacas, cavalo, que eu não vou poder ter nada, só se eu botar na estrada. Né? Nesta outra área encontramos outro poceiro, o Roberto. Ele conta que explora a área há 2 anos. Não, agora a questão, eles querem a área, só querem colher depois. Eles podem desmanchar tudo, até eu desmancho tudo. Né? É só colher, só como se para não perder o que nós já temos, né? Ainda estamos encarando esse sol aí, quase 40 graus aí capinando, né? Tu te apropriou há 2 anos? Isso. Você estava assim cercado? Tava cercado. Que aqui tava o meu tio, né? O Sérgio, que deram a notificação para ele hoje. Sérgio Santos Pinto. Aí eu só vim aqui com ele e ele fez essa plantação para mim. Com a ajuda do irmão, cultivam mandioca, milho e abóbora para comercialização. Área que eles gostariam de comprar. Se coubesse dentro do orçamento dele e meu junto, né, daria para encarar. Que é uma área, tem um açude aqui, tem área de banhado aqui, né. A gente não agride, a gente não investiu nada já por causa do açude, para não contaminar, não tem esgoto, não tem nada. Para manter ele limpo do jeito que ele é, né. É para ter uma renda extra. Daria para fazer uma criação de peixe aqui também, se fosse o caso, né. Possibilidades, né. Nesta outra área, restou um monte de morões e arames da cerca que foi derrubada depois que as notificações foram entregues. Nós sabemos que uma disputa na justiça de mesmo área invadida, de um poceiro, de um invasor, ela pode demandar muito tempo no judiciário. Isso atrasa ou até inviabiliza qualquer investimento nesse percentual de área, em torno de 70%, que está sendo ocupada indevidamente. Falou, esta foi uma ação da Secretaria Estadual a pedido da Prefeitura de Cachoeira do Sul? A pedido da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Por quê? Porque somos nós os prejudicados ou os beneficiados diretamente com a utilização ou não do distrito industrial. Se ele tomar outro caminho, outro rumo que não o previsto, quem sofrerá as consequências será o município de Cachoeira do Sul. O diretor do Departamento de Ações e Programas Especiais da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Lucídio Inácio Ávila, supervisionou a ação. Ele garante que mais cedo ou mais tarde os invasores terão de sair, porque como a área pertence ao governo do estado, não cabe pedido de uso capião. O secretário municipal não acompanhou a ação, mas tem esperança que as famílias deixem o local. Nós acreditamos que pelo depoimento dos técnicos do estado que estiveram em Cachoeira do Sul, de que há uma boa receptividade, as pessoas entendem que eles estão numa área pública, né, e acredito que mais cedo ou mais tarde vai predominar o interesse público. 12h15 pelo horário de Brasília, nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, os detalhes da medicina específica para a prática esportiva. O médico do esporte avalia como o exercício pode atuar para beneficiar todo o organismo. Médicas cubanas deixam Cachoeira do Sul até começo de dezembro. 290 municípios do estado gaúcho não contam mais com o reforço dos cubanos. Não há motivo para pânico. É claro que a demanda continua sendo, mesmo antes com as 5 médicas, a gente tem algum problema com isso, porque a demanda sempre é maior do que a oferta de consultas, né? Nós já estamos trabalhando com déficit de médicos há muito tempo. E hoje é dia de terapia. Oi, pessoal! Nosso comentário hoje no Dia de Terapia é sobre um tema muito preocupante a nível mundial, que é a obesidade. Vamos falar um pouquinho sobre as causas e o tratamento. Nos assistam, até daqui a pouco. O NT Sul já está de volta, 12h20 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está participando em facebook.com/TV Cachoeira. Deixa eu mandar um abraço aqui. Everson Bueno, Franciele Rosa, Luciana Machado Santos, Gabi Fritz, Zuleika Monteiro,
Eliane Alex Sandro, acredito que seja o casal, né? Maria Siqueira deixou uma denúncia aqui também na nossa página. A gente vai abordar isso daqui, a gente vai apurar isso daqui e, quem sabe, abordar, tá bom? Obrigada pela sua sugestão de reportagem, Maria Siqueira. Pode deixar que a gente vai olhar com todo carinho. O pessoal está interagindo conosco também aqui pelo nosso WhatsApp. Deixa eu mandar um abraço lá para Fortaleza, no Ceará, para o Fernando Saraiva, toda a família e amigos, tá bom? Um abraço grande para o pessoal daí que está sempre ligadinho na gente de tão longe. Lenise Machado, de Venâncio Aires. Também tem aqui conosco a Maria Dalcira, da Cristo Rei. Obrigada a todos pelas mensagens. Na medida do possível, eu vou respondendo a todos por aqui também, tá bom? Com todo carinho do mundo. Antecipar tendências e analisar, sob perspectivas diferentes, a conjuntura política e os possíveis reflexos na economia. A Fundação CEE reuniu mais de 300 participantes no seminário anual da entidade, que chega à 20ª edição. Esse ano, especialmente, um ano que teve uma eleição, que o país passou por diversas mudanças, né? Tivemos uma renovação bastante grande na política nacional. A ideia é projetar os cenários macroeconômicos, né, do ano que vem com relação ao nosso país. Isso afeta diretamente, né, a nossa sociedade como um todo. Como já é tradição, foram convidados como palestrantes, profissionais e pesquisadores da economia e da ciência social. Entre os temas, as projeções sobre os rumos da política, economia, das reformas como a da Previdência, da geração de emprego e renda e setores para investimentos. Visões para equacionar as necessidades do país para o desenvolvimento social e o crescimento econômico. O Brasil vinha numa trajetória de crescimento com inclusão social e que fracassou essencialmente por um grande desequilíbrio nas contas fiscais. Então, o trabalho prioritário e que vai ancorar um novo ciclo de crescimento do Brasil passa pelo equacionamento de uma maneira permanente das contas fiscais. Sem isso, a gente não consegue ter crescimento e não consegue pensar em mais nada de todos, atender as demandas várias que a população brasileira tem. Esse é o grande desafio desse governo que inicia, exatamente como transformar condições de governabilidade em maiores crescimentos e recolocar o Brasil numa trajetória de crescimento. Crescer economicamente não é simplesmente o elemento mais importante do interior de uma sociedade. Até porque a questão do Brasil nunca foi essa. Se cresce no Brasil, a questão é como se cresce e para quem se cresce. O Brasil conhece muitos processos de crescimento que são concentrados, extremamente concentrados. E ao que parece, nós vamos entrar em mais um. Pode ocorrer crescimento, mas a questão é, nós temos 14 milhões de desempregados. 3,5 milhões de pessoas voltaram à pobreza só nesse ano, né? E não há nenhuma política explícita para que você possa dar a esses 14 milhões, não simplesmente um emprego provisório, mas uma estrutura realmente que lhe permita conseguir se reinserir socialmente e tirar essas pessoas da pobreza. E um outro grande desafio é na área da saúde. 290 municípios do estado do Rio Grande do Sul não contam mais com o reforço dos cubanos que atuavam pelo programa Mais Médicos. Em Porto Alegre, há 263 equipes de saúde da família. Dessas, 23 estão sem médicos. No bairro São José, a unidade de saúde Ernesto Araújo é referência para 6.500 pessoas. Aqui, até o começo da semana, atuou por 2 anos uma médica cubana. O nome dela era Tairi, ela era uma médica muito boa, eles são uns médicos muito bons. Vai ser uma judiaria tirar eles daqui. A Secretaria de Saúde convocou para contrato temporário profissionais para o Instituto Municipal de Saúde da Família. Para cumprir 40 horas, o salário com especialidade médica é de R$ 13.200. Até a entrada dos médicos da Fundação e a ordem que chegou ontem, de que eles deveriam parar de trabalhar ontem, esses 13, a gente vai ter um gap de atendimento nessas unidades que representam 5% das nossas equipes, né? O nosso problema é importante, principalmente para essas regiões da cidade, obviamente, para a população que consulta nesses postos, mas é bem menor do que outros municípios. A capital perdeu 14 profissionais, mas é a região metropolitana a mais atingida pela saída dos médicos cubanos. De acordo com o Conselho Municipal das Secretarias de Saúde, cerca de 2 milhões de gaúchos devem ficar desassistidos. Para preencher os postos deixados pelos profissionais cubanos, o governo federal abriu as inscrições para o programa Mais Médicos. São 8.500 vagas para atender cerca de 3.000 cidades e 34 territórios indígenas.
Em Cachoeira do Sul, com a saída das médicas cubanas, um alerta de preocupação foi levantado pela comunidade. O serviço será ou não comprometido. A chefe de assistência em saúde do município, Denise Caspani, garante que não há motivos para preocupação. É isso mesmo, João Paulo? Darcy, 5 médicas trabalhavam aqui em Cachoeira do Sul, exatamente, e já não estão mais prestando atendimento aqui na cidade. Há uma preocupação da população, até porque essa informação que nós vamos dar agora talvez não tenha chegado aos cachoeirenses que se utilizam do sistema de saúde aqui da cidade. Nós vamos conversar com a Denise Caspani, ela que é chefe de atenção à saúde aqui em Cachoeira do Sul. Denise, qual que é a situação de Cachoeira hoje, depois que as médicas cubanas deixaram de atender na cidade? Realmente, assim, as médicas ainda não foram embora. Elas devem viajar no final da próxima semana. A previsão é 1º de dezembro. Ainda estão trabalhando, mas já estão se desligando das suas atividades, estão organizando. Tem 2 médicas que trabalham em estratégia de saúde da família no meio rural. Então, esses pacientes que são atendidos nos postos, já que usam medicação de uso contínuo, por exemplo, né, já estão ficando com as suas receitas prontas. Então, a equipe toda está dando suporte para essas médicas, para que não haja maiores problemas em virtude da saída delas. O espaço de tempo entre a saída dessas médicas e a entrada dos novos médicos é muito pequeno, no máximo uma semana, tá? E como a gente sabe, a atenção básica é para atendimento não de urgência, né? Então, acreditamos que não teremos maiores problemas quanto a isso. A gente sabe, sempre lembra a população que quando é uma situação de urgência, deve procurar ou o HCB ou a UPA. Então, para os atendimentos de atenção primária em saúde, que é nos postos de saúde, então são atendimentos eletivos que podem ser agendados e a gente vai contornar muito bem essa situação. Tem em outros postos, porque são 5 médicas, né? Então, falei da estratégia de saúde da família do Piquiri e da Ferreira, que a gente está compondo desta forma. Tem um posto aqui da Noêmia, que vai continuar, são 2 médicos, vai sair uma médica, o outro médico que também é do programa, mas é brasileiro, então não vai continuar trabalhando normalmente. Tem outra médica na UBS 1, que é 2 UBSs, UBS 4, que é no prédio do Centro Social Urbano, e na UBS 1, que é junto com o prédio do INSS, no centro. Então, essas 2 médicas também estão deixando o programa, mas são unidades onde tem outros médicos também. Então, não há motivo para pânico. É claro que a demanda continua sendo, mesmo antes com as 5 médicas, a gente tem algum problema com isso, porque a demanda sempre é maior do que a oferta de consultas, né? Nós já estamos trabalhando com déficit de médicos há muito tempo. Então, essa situação dá um desconforto um pouquinho maior, mas é um período muito pequeno. Nós estamos equacionando e na própria UBS1 a gente está fazendo reforço com outros médicos da rede que vão dar um suporte para a gente não ter maiores problemas. Caspani garante que o processo de substituição já foi iniciado e a expectativa é de que até dia 7 de dezembro todos os 5 novos profissionais já estejam trabalhando na cidade. No dia 7 de dezembro, que é a outra semana, no máximo, dia 3 de dezembro, os novos médicos já devem se apresentar no município. O prazo máximo é 7 de dezembro. E nós temos expectativa, até porque eu estou em contato com os médicos, tem muitos médicos querendo trabalhar em Cachoeira, ontem nós tivemos um lamentável episódio no sistema de gerenciamento do programa Mais Médicos, em nível nacional, existe uma suspeita aí de ataque cibernético, que impossibilitou a inscrição dos médicos no programa. Mas todos atentos o dia inteiro. Na verdade, era 23 horas quando nós, em contato permanente no WhatsApp, desistimos de continuar tentando e resolvemos deixar para hoje. A exemplo de todos os outros municípios, porque eu estava em contato com os gestores dos outros municípios daqui da nossa região e com os coordenadores do programa Mais Médicos em nível de Estado e União. Então, essa situação nos pegou assim no contrapé, mas espera-se solução imediata. O Ministério de Saúde está trabalhando para isso e os médicos que querem vir trabalhar em Cachoeira estão só aguardando a solução do problema
para se inscrever e tem intenção de começar imediatamente. Então, nós imaginamos que 3, 4 de dezembro nós já tenhamos os novos médicos na rede. Quinta-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar fica entre 34% e 90%. Mínima de 19, máxima de 35 graus. Na sexta-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva durante tarde e noite. As temperaturas ficam entre 22 e 33 graus. Já no sábado, o dia será de sol com muitas nuvens durante manhã e tarde. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 21 e 30 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O calor toma conta do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira e as máximas devem ser altas na maioria das cidades. Segundo a Metsu Meteorologia, uma massa de ar quente seco cobre o estado e provoca tempo quente com predomínio de sol acompanhado de nuvens. Em pontos dos vales do oeste e do noroeste gaúcho, as marcas superam os 35 graus. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 34 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 34. Em Passo Fundo, no norte do estado, 31 graus. E em Santa Maria, na região central, 34. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 32. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. A cada 5 pessoas no nosso país, uma está obesa. Até bem pouco tempo, lutávamos para combater a fome e a desnutrição. Agora precisamos conter a obesidade. Por que a balança virou, afinal? Hoje é dia de terapia e esse é o tema da nossa psicóloga. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar aqui no Dia de Terapia de um tema que é quase um tema de saúde pública, dada a preocupação que nós temos em relação a isso e principalmente em relação à Organização Mundial de Saúde, que é a obesidade. A obesidade hoje ela está muito acentuada em toda a população mundial e é preocupante porque o fator agravante da obesidade é a alimentação. E hoje, poucas coisas são tão prazerosas quanto comer, quanto o alimento. Então, a obesidade, ela tem como fatores, 4 fatores. Genética. Normalmente, quando existe um fator desencadeante na família obesa, ou com problema de tireoide, ou com uma série de outros problemas metabólicos que pode levar à obesidade, muitas vezes isso pode desencadear na pessoa também uma tendência a ser obesa. Um outro fator é o fator físico da obesidade, que aquela pessoa ela desenvolve uma obesidade por problemas de tireoide, de glândulas, enfim, por N motivos clínicos, né, físicos, que possa desencadear esse transtorno. Um outro fator desencadeante é o fator ambiental. Pessoas que elas não têm uma regra de uma rotina diária, onde ela tem os horários definidos de alimentação. Por exemplo, uma pessoa que dorme de dia e trabalha de noite, ela tem a tendência de se alimentar de uma forma não muito adequada. Se a família, se no núcleo da família as pessoas comem comidas com maior caloria, se tem uma tendência de estar sempre se alimentando, sem se preocupar muito com a questão da saúde, também esta família, este ambiente familiar é um ambiente de obesidade, muito propenso à obesidade e, com certeza, problemas emocionais que são tão recorrentes hoje no dia a dia que elevam o peso das pessoas. Por que elevam o peso das pessoas? Porque quando tu tem um problema emocional, um dos fatores que acontece é a perda ou o ganho de apetite. A perda de apetite a gente sabe que pode desenvolver transtornos como anorexia, bulimia, e o ganho, então, vai
para todos os problemas emocionais que se tem em relação à obesidade. Aí nós entramos também nessa questão psicológica da autoestima da pessoa, né? Uma pessoa que ela está obesa, ela não consegue muitas vezes achar o prazer em várias situações. Bom, toda vez que uma pessoa ela é diagnosticada com obesidade, ela precisa fazer algum tipo de tratamento. Por quê? Porque a obesidade ela promove uma série de comorbidades, uma série de doenças associadas. Hipertensão, doenças cardíacas, doenças vasculares, câncer de fígado, câncer de intestino, de pâncreas, de vesícula, uma série de situações. Então, quando existe essa obesidade mórbida, primeira coisa que precisa fazer é se conscientizar que se está acima do peso e que alguma coisa tem que ser feita. Peso não é saúde. Ao contrário, saúde é um peso normal. Acima do peso, nós temos um problema e um problema muito sério. Se é uma obesidade que ela está num nível bastante elevado, já entrou na obesidade mórbida, tem também tratamentos e até cirurgias mais radicais que passam por uma redução de estômago, enfim, todo aquele processo que a gente percebe muitas vezes nas pessoas que não é um processo fácil, mas que dá resultado. Agora, muitas vezes nós precisamos entender de onde vem essa obesidade, de que forma que nós adquirimos ela e poder modificar o nosso comportamento, o nosso padrão de vida. Consequentemente, nós vamos melhorar nossa autoestima, vamos operar dentro de um quadro de mais alegria, de dever cumprido, porque a pessoa quando ela está acima do peso, ela também se sente culpada porque ela sabe que é responsável por aqueles quilos a mais. Dentro da questão psicológica, o que a gente precisa entender? Que para mudar a alimentação não é fácil. Mudar aquilo que nos dá prazer é bem complicado. Então, no próximo programa eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o tratamento da obesidade. Você sabia que existe uma medicina específica para a prática esportiva, voltada para a fisiologia de todos os sistemas do nosso organismo? O médico do esporte avalia como o exercício pode atuar para beneficiar o organismo. Independentemente de sua idade ou sexo e se tem doenças ou não, sempre que pretender iniciar uma atividade física ou mesmo uma modalidade esportiva, procure um médico do esporte. A jornalista Gabriela Belo conversa com um especialista na área. Olá, Gabi, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que estão em casa. Eu estou com o Dr. Pablo Reis de Moraes para falar deste assunto tão importante, esclarecer e tirar muitas dúvidas de quem está em casa. Boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde a todos os telespectadores. Doutor, o que faz um médico do esporte? Um médico do esporte, ele trabalha, na verdade, com a prevenção de lesões, né, e também no tratamento de lesões, né. A minha primeira formação é ortopedia e traumatologia. Aí, após isso, eu fui fazer uma especialização em medicina do esporte e do exercício, né. Então, assim, a medicina do esporte e do exercício, ela tem várias sub-áreas, vamos falar assim. Tem desde a nutrição, né, a nutrição específica para o atleta, né, tem desde a parte cardiovascular, né, a cardiologia do esporte e do exercício, e também tem essa questão da ortopedia e traumatologia do esporte e do exercício, né. Então, assim, eu, enquanto ortopedista e traumatologista e especialista em medicina do esporte e do exercício, eu acabo me ocupando também um pouco de cada, mas principalmente dessa questão de lesões, né, relacionadas ao aparelho músculo-esquelético, né, que estão relacionadas ao esporte, ao exercício, tanto no tratamento quanto na prevenção. É geralmente na hora da lesão que o atleta procura um profissional. Infelizmente a nossa cultura é essa, na verdade, né? A cultura do Brasil como um todo está mudando, a gente percebe que está mudando, mas acaba procurando depois que tem a dor, depois que tem o desconforto, depois que tem uma lesão mais grave, depois que não consegue, eu não consigo mais jogar, né? Porque o meu joelho dói, porque o meu ombro dói, porque o meu tornozelo dói. Aí eles procuram. Né? Mas é muito incomum
e uma pessoa no consultório diz, olha, o verão chegou, eu quero começar a fazer um exercício, porque é bom de fazer exercício, né? A gente tem sol, a gente se motiva mais, mas eu quero fazer um exercício, mas eu não quero me machucar, né? O que eu tenho que fazer? Aí a gente atua também justamente orientando, no sentido principalmente de prevenir lesões e ajudar essa pessoa a chegar aos objetivos dela, né, dentro da carreira esportiva dela, seja ela qual for, né. Na verdade, todas as pessoas, sendo atletas amadores ou profissionais, devem ir a um especialista antes de qualquer tipo de exercício. Recomenda-se, na verdade, né? Primeiro a gente tem que ter o bom senso, né? De, olha, eu quero caminhar, só fazer uma caminhadinha, aquela senhora, né? Eu quero fazer a minha caminhadinha 3 vezes por semana, será que eu posso? A princípio, não tendo nenhum fator complicador antes dessa decisão, vamos falar assim, ela pode sem problema nenhum, né? Mas se for aquela senhora, que me dói minha coluna, me dói meu quadril, será que eu posso sair caminhando por aí? Não sei, vamos avaliar. De repente a caminhada não seja o melhor exercício, né? Mas quando a gente vai pensar, por exemplo, numa criança, né? Eu quero colocar o meu filho a jogar futebol. Criança, a princípio, salvo as exceções, elas acabam não tendo grandes problemas de saúde. Mas o importante é estar atento, justamente para se ver qualquer alteração, alguma anormalidade, vamos ver para tentar corrigir isso aí da melhor maneira possível, né? São inúmeros os atletas de fim de semana. Entre as atividades mais comuns está o futebol, claro. Qual é o risco de se ter um problema grave na hora da prática? O risco é não estar preparado, né? E isso é muito perigoso com os atletas de final de semana, porque eles jogam, digamos assim, só no sábado, mas jogam 2 horas, né? E numa intensidade muito grande, né? E é aquele que chega no sábado, ele já está ansioso para jogar e chega lá e joga. Ele não alonga, ele não aquece e aí pode ter uma lesão maior, né? E se a gente falando de futebol, predominam as lesões de membros inferiores, né? Lesão de joelho, lesão de tornozelo, né? Algumas lesões de quadril também. Então esse é o grande problema, que só tenho tempo para jogar no final de semana. Ok, tudo bem, mas vamos se aquecer bem, vamos se alongar, né? Não custa nada durante a semana ali fazer alguma coisinha, algum alongamento e tal, não vai tirar tanto tempo, né? 5 minutos assim, justamente para chegar lá no final de semana e poder praticar numa boa. E principalmente, e às vezes é difícil até pelo calor do momento, saber reconhecer os seus limites, né? Porque vai lá, no calor do momento, tá jogando, tá correndo e quer fazer gol, quer correr mais rápido e aí extrapola os limites e acaba se machucando. Falando além das lesões musculoesqueléticas, também problemas cardíacos, né? Ou a pessoa, exatamente, que existem muitos problemas cardíacos que acabam se manifestando somente assim sobre uma sobrecarga do coração. Então, no dia a dia, fazendo minhas atividades comuns e tal, eu não sinto nada, eu não tenho problema nenhum maior. Mas quando eu estou o meu coração está trabalhando mais forte, eu estou correndo, aí pode dar problema. Tanto é que existe um exame que se faz, que é o famoso teste da esteira, né? Que justamente coloca o coração sobre carga para ver se ele vai apresentar alguma alteração, alguma anormalidade e poder atuar nisso aí, para prevenir que alguma coisa pior aconteça, né? Mas aí a grande dúvida é praticar ou deixar de praticar? Sempre praticar. O esporte é muito melhor do que qualquer remédio. Vamos falar assim, porque o esporte ele previne, né? Ele te ajuda a ter uma boa condição de saúde, né? Mas claro que para fazer um esporte tu tem que ter condições disso. Tu tem que ter noção da tua faixa etária, da tua capacidade física, dos teus limites, né? Muitas vezes acontece de senhoras que vão para uma academia e tentam fazer o que aquela moça de 20, 30 anos está fazendo, elas acabam se machucando, né? Muitas patologias a gente sabe que muito melhor do que remédio é a prática de exercício, né? A gente fala muito nas mulheres, nas idosas, da osteoporose. Doutor, eu tenho que tomar cálcio porque a osteoporose. Sim, o cálcio é importante, mas é importante tu estimular os teus ossos para eles serem sadios. E nada melhor do que isso, do que uma atividade física.
seja ela qual for, piscina, caminhada, um grupo de senhoras que faz ginástica para a terceira idade, excelente. Os estudos mostram isso, que senhoras que praticam atividade física com regularidade, elas têm menos osteoporose do que as sedentárias, né? Então, exercício é um medicamento, vamos falar assim, né? Justamente para prevenir que coisas aconteçam assim. É da cultura dos cachoeirenses a caminhada, a corrida. Quando muda o horário, quando começa o tradicional horário de verão, a maioria das pessoas vai para as ruas aproveitar o sol para correr, para caminhar. Isso. Qual é o risco dessa prática sem orientação médica? O risco é fazer algum tipo de lesão, mas o risco ele inicia a partir do momento que tu comete excessos, né? Porque quando tu sai para caminhar, para correr, tu tem que pensar qual é o teu objetivo. Olha, eu vou começar a correr porque eu acho legal, eu acho bacana, eu quero participar de uma maratona, de uma rústica. Beleza, o teu tipo de treinamento, preparação é um. Mas se tu me disseres, não, eu quero começar a caminhar, de repente até dar uma corridinha para me manter saudável, né? Para me manter uma boa capacidade respiratória, tudo, o teu treinamento é outro. O problema é que as pessoas saem muitas vezes para caminhar sem muito objetivo. Saem para caminhar e ficam caminhando lá 1h30. É meio descabido muitas vezes isso aí, dependendo com o teu objetivo nesse sentido. A gente sabe, um adulto jovem pode caminhar em ritmo moderado, acelerado, 1 hora sem problema nenhum, desde que ele não tenha nenhum outro tipo de problema de saúde, né? Agora, se a gente já pensar no idoso, se ele fizer isso, ele vai chegar em determinado momento que ele está mais se prejudicando do que tendo algum benefício com aquela caminhada, entende? Então, assim, eu tenho que andar, olha, ando 40 minutos... Termino a minha caminhada, eu estou bem, eu estou tranquilo, não estou com dor em lugar nenhum, não estou sem fôlego, estou conseguindo conversar, me comunicar sem problema nenhum, tá ótimo. E não é aquela história de chegar em casa, porque eu não aguento mais, eu não consigo nem falar. Aí pode saber que tem exagero e pode vir a ter algum tipo de problema com isso aí. E antes de qualquer coisa também é boa alimentação. Exatamente, né? Tem aquela cultura assim, não, hoje eu tenho que caminhar dobrado porque no final de semana eu cometi vários deslizes aí. Não cometo deslize, né? Um deslizinho de vez em quando tudo bem, mas assim, não vai bem quem caminha para compensar todo aquele, né, guloseimas e tudo mais, e não é interessante, né? Cuidar também a frequência. Exatamente. O exercício, a atividade física, ela tem que ser um hábito, né? Então, não lá de vez em quando, só em determinada época. Não, tem que se manter um hábito justamente para eu ter esses benefícios. Não adianta, olha, eu ia caminhar segunda-feira, mas aí choveu e tal. Aí eu resolvi caminhar na quarta, mas daí eu tive um compromisso. Então, sexta-feira eu vou tirar o atraso. Não, não é por aí. Né? O importante é tu ter aquela regularidade, manter aquele hábito para aí sim experimentar os benefícios dessa tua prática de atividade física, né? Mulheres são mais suscetíveis a lesões? Algumas vezes sim, né? Mas como eu te disse, elas geralmente está relacionado com a falta de preparo, né? A gente vê bastante aqui na cidade meninas, né? Se juntam para jogar vôlei. É ótimo, é excelente. Além de fazer bem para o corpo, faz bem para a cabeça, porque elas dão risada, conversam e tudo mais. Mas o problema muitas vezes é que elas não estão muito preparadas para isso aí, né? Tipo, não alongam, não aquece, né? Muitas meninas também às vezes tentam jogar futebol. O futebol é uma atividade que exige um pouco mais de preparo, de fôlego, muitas vezes força física, e tem muitas meninas que nunca tiveram isso. O menino, culturalmente, ele vem sendo estimulado desde criança, né? Aí as mulheres muitas vezes nunca tiveram isso, resolvem, acabam se machucando, né? E também por outras questões do sistema músculo-esquelético da mulher, que bem ou mal acaba sendo um pouco mais frágil do que o dos homens, né? Que acaba sendo mais estimulado ao longo da vida. Mas então a dica é, independentemente do sexo, da idade, é praticar exercício. É praticar exercício sempre, né? Praticar de uma maneira coerente, né? De acordo com a sua idade, com a sua capacidade, né? E principalmente no exercício é bom tu fazer o que tu gosta. Né? Não adianta aquelas pessoas que a gente vê muitas vezes, vai na academia por obrigação, que
que momento desagradável, vou ter que ir lá para a academia, mas é porque eu preciso, não sei o que lá. Existem inúmeros tipos de atividade física e esportes que possa se praticar. Então, ache um que tu tenha prazer, que tu fique feliz, que tu vai lá, que tu fique feliz enquanto tu está fazendo e que tu fique feliz porque tu fez aquela atividade física. Não pode ser um martírio, né? Recebemos e conversamos com o Dr. Pablo Reis de Moraes, ele que é especialista em medicina do esporte. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor. De nada, eu fico feliz em poder esclarecer e digo que o esporte ele deve ser praticado de uma maneira coerente, de uma maneira adequada, que a gente só vai ter benefícios com essa prática esportiva. Muito obrigado. No mês de outubro, Cachoeira do Sul teve 22 contratações a mais que demissões no Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os números foram divulgados pelo Ministério do Trabalho na quarta-feira. Foram 313 admissões e 291 demissões em outubro deste ano. No ano, o saldo é negativo de 102 empregos. Ao todo, Cachoeira do Sul tem 12.754 trabalhadores com carteira assinada. No comparativo mensal, o município interrompeu uma sequência negativa. Em maio, foram 406, em junho 52, julho 50, em agosto 32 e em setembro 125. O NT Sul desta quinta fica por aqui. Mais informações em novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.